Num grande teatro no centro de Detroit, um silêncio denso pairava sobre a plateia lotada. Os jurados já tinham visto de tudo naquela noite, ou ao menos achavam que tinham. Um deles, o mais famoso, um pianista reconhecido mundialmente, se recostava na cadeira com um leve sorriso irônico no canto dos lábios. À sua frente, uma menina franzina, de 11 anos, negra, com cabelos trançados e óculos escuros tão opacos que ninguém podia ver seus olhos, se aproximava do piano. Ela não enxergava o público, mas sentia o peso de todos os olhares sobre si. Ninguém esperava que aquela criança cega de uma escola pública pudesse ir muito longe, e um dos jurados chegou a zombar da sua presença em alto e bom som, dias antes. Mas quando ela tocou a primeira nota, a cidade inteira prendeu a respiração. Detroit sempre foi uma cidade movida a som, do jazz ao soul, do hip-hop ao clássico. Suas ruas carregam notas antigas, de histórias esquecidas e melodias que resistem ao tempo. É por isso que todo ano, quando chega o mês de abril, um tipo diferente de agitação toma conta das escolas. O concurso de jovens talentos musicais de Detroit. Mais do que um evento escolar, a competição é um marco cultural da cidade. Escolas públicas e privadas inscrevem seus melhores alunos, pianistas, violinistas, cantores, para disputar um troféu que, mais do que reconhecimento, pode mudar destinos. Bolsas de estudo, convites para conservatórios, visibilidade na mídia. Era a chance de ser visto e ouvido. E naquele ano, tudo apontava para Brian Whitmore, o favorito incontestável da cidade. Com apenas 13 anos, Brian era o tipo de garoto que os adultos chamavam de prodigioso. Tocava piano desde os 4, ganhava concursos desde os 7 e ensaiava todos os dias com 2 professores particulares. Filho único de um casal de advogados renomados, cresceu entre partituras caras e elogios fáceis. Seus cabelos loiros estavam sempre bem penteados, suas roupas sempre alinhadas, seu sorriso sempre pronto quando havia plateia. Estudante do Conservatório Midtown, a escola mais prestigiada de Detroit, Brian já tinha até matéria publicada em jornal local. O pequeno Mozart do Michigan, dizia a manchete. A ficha de inscrição dele foi a primeira a ser entregue, antes mesmo da abertura oficial do evento. Sua professora, orgulhosa, entregou o documento com um bilhete preso ao envelope. Favor reservar o piano principal para ele. Enquanto isso, na secretaria da organização, outros nomes chegavam, mas um deles chamou atenção de forma inusitada. Aisha Thompson, Escola Jefferson, 11 anos, piano solo, cega. Os organizadores se entreolharam. Era raro ver alunos tão jovens na competição de piano solo, e ainda mais raro ver uma participante cega. Mas as regras permitiam. Se o aluno tivesse talento e a escola o indicasse, estava dentro. Ainda assim, o comentário foi inevitável. Será que não é perigoso colocá-la no palco? Alguém respondeu, talvez ela nem apareça. Enquanto a lista de inscritos circulava, a banca de jurados também foi divulgada. Seriam 5 especialistas, 3 professores universitários, uma maestrina aposentada, e no centro da mesa, um nome que fez os olhos brilharem, Elliott Graves. Um dos maiores pianistas contemporâneos dos Estados Unidos, Elliott era uma figura imponente. Com 47 anos, paletós escuros e fala pausada, ele representava o auge da música clássica moderna. Já se apresentara com orquestras na Europa, lançara discos premiados e era comentarista fixo de programas culturais. Em Detroit, sua presença como jurado era vista como uma honra e também um alerta. Elliott não era conhecido por ser gentil. Era direto, perfeccionista e intolerante com qualquer coisa que julgasse imatura ou amadora. Seu respeito se ganhava com excelência, não com histórias de superação. Em uma entrevista na semana do evento, ele disse com ar educado,
Eu respeito toda tentativa artística, mas concursos são para reconhecer técnica, não para premiar emoção mal estruturada. Ninguém percebeu na hora, mas essa frase era uma crítica velada. A informação da inscrição de Aisha já circulava entre os bastidores. A expectativa crescia a cada dia. As escolas organizavam seus ensaios, os alunos preparavam figurinos, os diretores faziam pressão por resultados. No Conservatório Midtown, Brian ensaiava em salas com acústica controlada e acompanhamento profissional. Já nas escolas públicas, os ensaios aconteciam em salas de aula adaptadas, com teclados antigos, paredes finas e pouca estrutura. Na escola Jefferson, a realidade era ainda mais dura. O piano da sala de música estava com teclas emperradas e a professora de música havia pedido afastamento por problemas de saúde. Mesmo assim, a inscrição de Aisha foi confirmada. Oficialmente, ela seria a representante da Jefferson. A maioria não levou a sério. É bonito ver alguém tentar. Deixa ela se apresentar. Vai ser simbólico. É uma história bonita para a família dela guardar. Mas ninguém esperava que aquela história sairia dos corredores da escola e subiria ao palco da cidade inteira. Enquanto Brian fazia vídeos de seus ensaios para o Instagram, onde recebia comentários como "pronto para Juilliard" e "campeão certo", Aisha seguia invisível. Poucos sabiam quem ela era, menos ainda sabiam o que ela estava prestes a fazer. No Conservatório Midtown, o diretor deu entrevista à imprensa local. Este ano teremos apresentações memoráveis. Alguns alunos já são praticamente músicos profissionais. E claro, com o talento do Brian, a expectativa é altíssima. Quando perguntaram sobre a presença de uma candidata cega na disputa, Elliot Graves respondeu com um leve sorriso. Todos têm direito de tentar, mas o palco separa o encanto da realidade. Detroit já havia escolhido seu favorito, mas ainda não tinha ouvido a nota certa, e quando ela viesse, mudaria tudo. O corredor principal da escola Jefferson cheirava a tinta velha e café fraco. Era o tipo de escola que fazia o que podia com o pouco que tinha. Teto com infiltrações discretamente disfarçadas por placas de gesso, carteiras rabiscadas e um pátio onde o concreto rachado era tão antigo quanto as histórias que ali nasceram e morreram sem testemunhas. Naquela manhã de segunda-feira, ninguém esperava por mudanças. Mas no meio do burburinho de alunos com mochilas gastas e professores apressados, surgiu uma figura que interrompeu sorrisos e levantou sobrancelhas. Ela caminhava devagar. Cada passo era guiado pela ponta de uma bengala branca. Vestia uma camiseta simples, calça jeans escura e óculos escuros tão densos que não havia dúvida. Ela era cega. "Quem é essa?" cochichou uma menina. "Nova. Acho que veio transferida de outra cidade", respondeu outra. "Coitada, aqui não vai durar muito", comentou um terceiro rindo. Aisha caminhava com os ombros retos, mas as mãos tremiam levemente. Não por medo do novo, mas por lembrar que o novo quase sempre vinha com julgamento. Desde os 5 anos, quando perdeu a visão por complicações de uma meningite mal diagnosticada, ela aprendeu a ouvir o mundo, ouvir as pessoas, ouvir o silêncio entre as palavras. E naquele corredor, os silêncios diziam mais do que os comentários abafados. Na secretaria, a diretora a recebeu com gentileza protocolar. "Seja bem-vinda, Aisha. Aqui valorizamos a inclusão." Mas a forma como falou inclusão parecia ensaiada, distante. Foi encaminhada para a sala do 6º ano B. A professora a apresentou com um sorriso, mas a tensão era visível. Alguns alunos evitaram olhar, outros olharam demais. Um menino perguntou em voz alta: "E ela vai fazer tudo sozinha?" Aisha respondeu com a cabeça: "Só preciso de espaço na carteira e silêncio quando for ler." Silêncio, não de respeito, de espanto. Nas primeiras semanas, Aisha se movimentava quase invisível pelos corredores. Sentava sempre na frente,
Não conversava muito, comia sozinha no refeitório. Nenhum colega sabia de seus gostos, muito menos de sua história. O máximo que sabiam era que ela era a menina cega nova que fica ouvindo música o tempo todo. E isso era verdade. Ela estava sempre com fones de ouvido, mas não eram músicas comuns. Eram sons, sequências, estilos diferentes. Ela memorizava melodias, timbres, escalas, criava mapas mentais com base no som. Enquanto os colegas zombavam ou ignoravam, ela treinava o ouvido. Foi em uma dessas tardes, enquanto esperava a mãe buscá-la após o turno, que ouviu um som vindo do andar de baixo, fraco, desafinado, mas claramente um piano. Seguiu o som com cuidado, desceu as escadas, passou pela sala de música trancada. Mais adiante, uma porta entreaberta revelava o velho depósito da escola. Ali, no canto da sala, cheia de cadeiras quebradas, livros mofados e caixas vazias, um piano encostado na parede ainda dava seus últimos suspiros. As teclas estavam amareladas, algumas sem resposta, mas ele ainda vivia, e ao lado dele estava Marcos, o zelador, negro, de voz grossa, barba por fazer e olhar de quem já viu o melhor e o pior do mundo. "O que está fazendo aqui, menina?" perguntou, erguendo a cabeça. "O piano me chamou", respondeu ela. Ele franziu o senho. "Você toca?" "Eu escuto." Marcos ficou em silêncio. Fez um gesto que ela não viu, e por isso mesmo ele decidiu falar. "Senta aí." Ela se aproximou devagar, tateou o banco e se sentou. As mãos flutuaram sobre o teclado como se buscassem algo invisível. E então pressionou uma nota, depois outra, mais uma, e sem perceber, começou a formar uma sequência. Não era perfeita, mas era viva. E Marcos, que já tinha ouvido muito músico, bom errar com alma morta, reconheceu de imediato. Ali havia verdade. "Você aprendeu onde?" "Em casa, num tecladinho velho, e ouvindo as músicas que minha mãe gosta." Ele se encostou na parede, cruzou os braços e sorriu pela primeira vez em meses. "Talvez você não tenha vindo parar aqui por acaso. Naquele dia, Detroit ainda não sabia, mas naquele porão esquecido, uma história que ninguém esperava começou a ser escrita. Naquela mesma semana em que Aisha descobriu o piano velho do depósito, os corredores da escola Jefferson começaram a se agitar com um boato. "Você ouviu? A nova quer competir no festival de piano. A menina cega tá de brincadeira. Deve ser por pena." As risadinhas vinham sempre pelas costas, mas Aisha ouvia tudo. Ela não respondia, não rebatia. Em vez disso, passava cada vez mais tempo com Marcos, e cada tecla que apertava era uma forma de calar as vozes ao redor. "Eles não te conhecem", dizia Marcos, "mas vão te ouvir." Enquanto isso, do outro lado da cidade, no conservatório Midtown, Brian ensaiava para a câmera do celular. Gravava trechos da sua peça solo, uma sonata de Rachmaninoff, e postava nos stories com legendas como "treino de campeão" e "contando os dias". Seus vídeos tinham centenas de visualizações, curtidas de professores, colegas e até músicos locais. Naquele ambiente, Brian era tratado como um jovem astro. E quando ouviu o boato de que uma cega de uma escola pública havia se inscrito na mesma categoria que ele, não conseguiu conter o deboche. "Isso virou circo agora", disse rindo para os colegas. "Daqui a pouco colocam um bebê para competir também." Alguns riram, outros ficaram desconfortáveis, mas ninguém disse nada. A primeira aparição pública de Elliot Graves, desde o anúncio dos jurados, aconteceu durante uma entrevista para a Rádio Cultural da cidade. Era uma conversa formal sobre o papel da música clássica na juventude. Mas no meio da transmissão, o apresentador comentou: "Há um burburinho interessante esse ano. Dizem que teremos uma candidata cega entre os pianistas solo. O que o senhor acha disso, maestro?" Elliot sorriu, como quem pondera antes de dizer algo polido, mas sua voz carregava uma ironia afiada. "Eu acho admirável, de verdade."
pausa. Mas concursos como esse exigem mais do que coragem. Exigem técnica, presença, controle de palco. Música é mais do que emoção. É precisão. O apresentador tentou mudar de assunto, mas Elliot finalizou. Ser cego não torna ninguém pianista. E ser bem-intencionado também não garante competência. A fala foi elegante, mas para quem prestava atenção, foi cruel. Em poucos minutos, o corte da entrevista já circulava nas redes sociais. No grupo de mensagens do Conservatório Midtown, Brian respondeu com 3 emojis de aplauso. Falou tudo, digitou ele. Nem precisava competir. Na Jefferson, Marcus ouviu a entrevista no celular enquanto limpava a escada de emergência. Parou, respirou fundo e apertou os fones. Depois, caminhou até o depósito. Aisha já estava sentada, tocando uma adaptação suave de Summertime. Ele esperou terminar e disse calmo. Hoje, disseram que você não é pianista. Quem? Ela perguntou já imaginando. Alguém que acha que tocar é só seguir regras. Eu não sigo regras. Então vamos quebrar todas elas. A partir daquele dia, os treinos mudaram. Mais rigor, mais desafio. Marcus começou a usar um metrônomo, ensinou mudanças de tempo, controle respiratório e expressão dinâmica. Mas o que mais ensinava era a postura de palco. Eles já acham que você vai errar. Não dê isso de presente. Eu sou pequena, Marcus, mas sua música é grande e vai ocupar o palco todo. No Conservatório Midtown, os ensaios seguiam com luxo. A cada dia, Brian ganhava mais apoio. Sua apresentação foi escolhida para fechar a noite. E a cidade toda já comentava como ele seria o grande destaque. No fundo, o evento começava a se tornar um espetáculo pré-decidido. Os jurados, favoráveis à técnica, à tradição, à perfeição. O público, dividido entre o encantamento pelo prodígio, Brian, e a curiosidade silenciosa sobre a menina cega do Jefferson. Num ensaio coletivo, em que todos os representantes puderam conhecer o palco e testar o piano, Aisha foi convocada. Entrou no auditório de mãos dadas com um funcionário da escola. Bengala dobrada, passos firmes. O lugar estava cheio de vozes, comentários, cochichos, e na fileira da frente, Brian. Ele olhou para ela, fez uma expressão falsa de surpresa e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Tomara que o piano tenha braille. Alguns riram, outros ficaram em silêncio. Marcus se levantou dos bastidores, mas Aisha segurou seu braço com calma. Não. Tem certeza? Deixa. Eu quero que ele escute o som antes da vergonha. Ela se sentou ao piano. Tocou apenas 40 segundos, como mandava o protocolo do ensaio. Mas foi o suficiente para um dos técnicos parar de conversar, para uma jurada parar de escrever. Quando terminou, o silêncio foi mais alto que os risos. A apresentação oficial ainda não havia começado, mas o palco já tinha reconhecido quem tinha verdade e quem só tinha técnica. Aisha chegou cedo naquela manhã, enquanto a maioria dos alunos se espremia no ônibus escolar ou corria para evitar atraso na primeira aula. Ela já estava sentada no banco do velho depósito, com a mão repousando sobre as teclas amareladas do piano. Era o único lugar onde ela sentia controle. Ali, ninguém a interrompia, ninguém a testava. A música não exigia que ela explicasse sua deficiência. Ela apenas acontecia. Marcus entrou logo depois, segurando 2 copos de café, um na mão, o outro no bolso do casaco. Trouxe um pouco de combustível, disse, colocando o copo ao lado do piano. Eu não bebo café, respondeu Aisha. Hoje bebe, pianista precisa de alma e cafeína. Ela riu pela primeira vez em semanas. Marcus notou, mas não comentou. Se comunicavam bem assim, com silêncio e com música. A cada dia, os ensaios se tornavam mais intensos. Marcus, que havia sido tecladista de apoio para artistas da Motown nos anos 80, sabia o que era palco, tensão e injustiça. Sabia reconhecer um talento bruto quando via um. Mas o que via em Aisha não era só talento,
Era fome. Fome de ser ouvida, fome de dizer tudo o que o mundo nunca deixou ela dizer com palavras. Começaram a estruturar a apresentação juntos. E se eu tocasse algo que ninguém esperasse? Perguntou ela. Tipo o quê? Algo que fale da minha história. Então toca o que você sente. Eu te ajudo a moldar isso. Escolheram uma adaptação de Georgia on My Mind. A música carregava alma, dor e beleza. E, na versão de Aisha, carregaria também justiça. Nos intervalos dos treinos, Marcos contava histórias. Sabe, eu já estive em palcos grandes, já toquei com gente famosa, mas também já toquei pra ninguém, Aisha. Já toquei bêbado, já fui vaiado. E por que ainda toca? Porque a música é o que me resta e o que me salva. Aisha ouviu em silêncio. Depois respondeu, para mim, é o que me faz enxergar. Na escola, poucos sabiam o que se passava naquele depósito, mas alguns professores começaram a notar mudanças. Aisha tá mais confiante, disse uma das professoras. Tá andando mais firme e falando mais também. A diretora, desconfiada, chamou Marcos para conversar. Isso vai dar problema. Essa história de competição. A senhora viu ela tocar? Não preciso. Eu vejo a pressão que ela está sofrendo. Ela não quer pena. Só quer tocar. Houve uma pausa tensa. E se ela for humilhada no palco? Perguntou a diretora. Então ela será humilhada com dignidade. Mas pelo menos vão ter ouvido. Marcos sabia. Aquilo não era só sobre vencer. Era sobre ser vista por quem nunca quis olhar. Nos ensaios, começaram a treinar a performance como se estivessem em um grande palco. Marcos colocava uma lanterna atrás dela, simulando a luz de cena. Tocava sons de plateia no celular. Tosses, passos, sussurros. Ensinava a Aisha a não se abalar. Eles vão tentar te desconcentrar. Eu vou tocar como se estivesse sozinha. E de fato estava. No Conservatório Midtown, Brian já sabia de cor e salteado a sua peça. Tocava com frieza, com precisão, mas sem alma. Os professores aplaudiam. O público aguardava sua vez. Na internet, um novo meme começou a circular. Aisha no concurso, com a imagem de um gato andando sobre teclas. Ela viu. Ficou em silêncio, mas pediu a Marcos. Hoje eu quero treinar dobrado. Naquela tarde, tocaram até o sol descer. As mãos dela tremiam, mas os dedos sabiam o caminho. Não pelas teclas, mas pelo coração. Quando terminaram, Marcos a encarou e disse, você sabe que eles não vão te aplaudir no começo, né? Sei, mas vão. Tem que se levantar no final. Ela assentiu firme. Ali, naquele depósito esquecido, nasceu algo que ninguém imaginava. Uma apresentação que não queria aplauso. Queria deixar o mundo em silêncio. E quando isso acontecesse, até o pianista mais arrogante de Detroit teria que escutar. A cidade respirava expectativa. Os cartazes do concurso de jovens talentos musicais de Detroit estavam por todos os lados. Paradas de ônibus, redes sociais, vitrines de loja. E entre todos os rostos estampados, apenas um aparecia. Com destaque, Brian Whitmore, piano solo, Conservatório Midtown, camisa branca impecável, blazer azul marinho, olhar confiante, o garoto prodígio. Na mesma lista, longe das luzes e sem imagem, apenas o nome discreto, Aisha Thompson, piano solo, Escola Jefferson. Nenhum detalhe, nenhum destaque, nenhuma expectativa. Naquela semana, Brian começou a se sentir invencível. Durante os ensaios gerais, conversava alto com os colegas e fazia questão de soltar comentários venenosos sempre que o nome de Aisha surgia. Alguém já ouviu ela tocar mesmo? Não. Então ótimo. Assim a surpresa vai ser completa quando ela travar no meio. Ele ria sozinho. Os mais próximos riam junto. Não pelo conteúdo, mas pela pressão. Era mais fácil rir com ele do que ser o próximo alvo. Na Jefferson, os boatos chegavam rápido. A cada aula, a cada intervalo, alguém vinha contar para Aisha algo que diziam por aí. Disseram que você vai cair do palco. O jurado famoso acha que você nem devia estar lá. Vão rir de você mesmo se tocar bem. Ela ouvia tudo.
Ficava em silêncio, mas por dentro algo se movia. Não era raiva, era foco. Marcos começou a proteger ainda mais os treinos. Fechava a porta do depósito, ajustava o ambiente, cuidava do piano como um relicário. A cidade está apostando contra você, Aisha. Então eles vão perder o jogo. No Conservatório Midtown, Brian deu uma entrevista para um canal local de cultura. Com fala ensaiada e pose de pequeno artista, respondeu perguntas com charme estudado. "E você está confiante para o concurso?" perguntou a repórter. "Confiança é o mínimo quando se trabalha tanto. Me preparei o ano todo para esse momento." "E sobre os outros concorrentes? Algum talento que te surpreendeu?" Ele sorriu com superioridade. "Ainda não vi ninguém que me faça repensar o primeiro lugar." A resposta viralizou, mas o que viralizou de verdade veio no dia seguinte. Elliot Graves, o renomado pianista e jurado, participou de uma live no Instagram com um influenciador musical de Detroit. Durante a conversa, ao ser provocado sobre boatos curiosos do concurso, ele soltou: "Tem de tudo. Dizem até que uma aluna cega vai tocar solo de piano." "Sério?" "Sim, uma história bonita, inspiração e tal, mas concursos não são filmes. São provas reais, e música exige mais do que emoção." Pausa. "Eu sou pago para avaliar técnica, não coragem." A frase bateu como um soco. Nos comentários, dividiu opiniões. Alguns o defenderam como realista, outros o chamaram de arrogante. Na Jefferson, Aisha ouviu o áudio completo no fone de ouvido. Não demonstrou emoção. Mas ao terminar, foi até Marcos e disse: "Ele vai estar lá, né? Vai estar na primeira fileira, bem no meio. Então ele vai me ouvir." No dia seguinte, Aisha chegou no treino antes de Marcos. Quando ele entrou, encontrou a menina com os olhos fechados, tocando lentamente, ensaiando o trecho mais emocional da peça. "Hoje você tá diferente", disse ele. "Hoje eu não quero treinar." "Quer parar?" "Não. Quero ensaiar o silêncio que vai vir depois da última nota." Marcos entendeu. Enquanto isso, a diretora da escola Jefferson convocou uma reunião de emergência. "Estamos sofrendo pressão. Tem gente dizendo que vamos virar motivo de piada." "Quem está dizendo isso?" perguntou Marcos firme. "Pais, diretores, até professores de outras escolas. E vocês vão ouvir eles ou a música da Aisha?" Houve silêncio, mas a ameaça pairava no ar. No dia seguinte, Marcos alertou: "Eles ainda podem tentar te tirar da competição. Vão tentar me proteger da vergonha. Vão tentar se proteger de se sentirem culpados quando você vencer." E Aisha, com a calma de quem já viveu mais dor do que deveria aos 11 anos, respondeu: "Eles não sabem que o palco é o único lugar onde eu me enxergo." Naquela noite, Brian postou uma última indireta nas redes: "Concorrência é boa quando existe de verdade." Foi seu post mais curtido até então. Mas no velho depósito da escola Jefferson, alguém ensaiava não apenas uma música, ensaiava um golpe silencioso, uma nota que calaria todos os risos e, principalmente, o de um pianista que achava já ter ouvido de tudo. Na escola Jefferson, ninguém falava de outra coisa. A lista oficial dos alunos selecionados para representar cada instituição no concurso de jovens talentos musicais de Detroit acabava de ser divulgada pela Secretaria Municipal de Educação. E lá, entre os nomes esperados, entre filhos de músicos e alunos de conservatórios renomados, estava o que ninguém esperava encontrar: Aisha Thompson, piano solo, Escola Jefferson. A notícia correu pelos corredores como um incêndio em mato seco. "É verdade mesmo? Mas ela é cega." A diretora enlouqueceu. Houve choque, indignação e também um silêncio constrangedor por parte de alguns professores, como se todos soubessem que aquilo não era o esperado. Na sala dos professores ouviam-se comentários velados: "Isso vai dar problema. Estão forçando a barra. Estão colocando uma criança numa situação humilhante." Na diretoria, o telefone não parava. Pais de alunos ligando,
representantes de outras escolas questionando. Um diretor chegou a dizer: "Isso banaliza o concurso, é como se fosse caridade, não música." Enquanto isso, no velho depósito da escola, Marcos lia a lista em voz alta para Aisha. "Tá lá, nome completo." Confirmada. "Então agora eles não podem me tirar. Vão tentar te convencer a desistir. Mas agora você está dentro." Aisha sorriu. Foi a primeira vez em toda a sua vida escolar que seu nome apareceu em algo grande. E não como exceção, mas como competidora. Porém, a notícia não trouxe apenas visibilidade. Trouxe também peso. A direção da escola recebeu um e-mail da organização do concurso, lembrando da responsabilidade em garantir segurança e acessibilidade para participantes em condição especial. A mensagem, embora polida, deixava um subtexto: "Se algo der errado, a culpa é de vocês." A diretora convocou Marcos para conversar. "Eu não queria isso, Marcos. E ela queria mais do que tudo. A cidade vai rir de nós. A cidade vai aplaudir de pé. Só não sabe disso ainda." Nesse mesmo dia, Brian ficou sabendo da confirmação de Aisha. Estava no refeitório do Conservatório Midtown, quando um colega lhe mostrou a lista. Ele leu. Fez silêncio por alguns segundos. Depois, riu alto. "É oficial, então. Isso aqui virou piada." Ele pegou seu celular e postou uma frase nos Stories. "Piano é sobre técnica. Coragem se usa em filme da Disney." Mais tarde, numa roda de ensaio, comentou: "Ela vai subir no palco, errar 3 notas e sair chorando. Aposto. E se ela surpreender?" Arriscou um garoto do grupo. "Eu saio do auditório antes do final", disse Brian, com tom de desafio. A frase não foi esquecida. Na Jefferson, o ambiente estava tenso. A diretora hesitava. Os professores evitavam tocar no assunto. Mas Marcos e Aisha treinavam com mais intensidade do que nunca. "Eles estão duvidando de você, Aisha." "Ótimo. Isso me dá mais espaço para surpreender." Naquela noite, a mãe de Aisha chegou em casa mais cedo do plantão. Encontrou a filha sentada na sala com os fones de ouvido, repetindo trechos da música no teclado portátil que usavam para treinar em casa. "Filha, posso falar com você?" "Pode, mãe." Ela tirou os fones e virou o rosto atenta. "Estão dizendo que vai ser difícil, que vão rir, que é melhor você não ir. E você acha isso também?" A mãe hesitou. Seus olhos marejaram. "Eu tenho medo por você, só isso. Não quero te ver machucada." Aisha se levantou, foi até a mãe, segurou sua mão e disse: "Mãe, eu já ouvi risada demais. Eu só quero que uma vez eles fiquem em silêncio." No dia seguinte, Aisha chegou à escola com a mesma mochila surrada, a bengala dobrada, os óculos escuros e a cabeça erguida. Um grupo de alunos zombou assim que ela passou. "Vai ter show hoje? Espero que não se perca no palco." Ela parou, virou a cabeça na direção das vozes e disse calmamente: "Podem rir agora. Depois vão estar de pé, aplaudindo." Foi a primeira vez que respondeu. E bastou isso para o silêncio cair sobre o corredor. Marcos, ao vê-la, só disse uma frase: "Hoje você cresceu 5 metros." Naquele dia, a notícia da confirmação de Aisha chegou a Elliot Graves. O jurado mais respeitado do concurso lia o e-mail da produção quando viu o nome dela. Franziu o senho, encostou-se na cadeira e murmurou: "Ainda vão transformar isso num documentário." E com um leve riso disse em voz baixa: "Mal posso esperar para ver." Ele não fazia ideia do que o aguardava. O Teatro Municipal de Detroit nunca esteve tão cheio. Para um simples ensaio. Era uma tarde cinzenta, de quinta-feira, 3 dias antes do grande evento. Os finalistas do concurso de jovens talentos musicais de Detroit haviam sido convocados para o ensaio técnico oficial. 20 minutos para testar som, iluminação, entrada e saída de palco. Mas o clima ali era de final de campeonato. Pais acompanharam. Técnicos de som ajustavam os microfones como se fosse uma estreia de Broadway. E os jurados, embora não fossem obrigados a assistir, estavam presentes, especialmente Elliot Graves.
Sentado na poltrona central, da fileira mais próxima ao palco, Elliot cruzava os braços com um olhar entediado e uma leve ruga de julgamento no canto da boca. São só testes, disse a produtora ao lado dele. Testes revelam mais do que apresentações. É quando a máscara cai, respondeu ele, sem tirar os olhos do palco. Brian foi um dos primeiros a subir. Vestia uma camisa social azul clara, calça bege e sapatos engraxados. Parecia mais velho do que era. Seu andar era confiante. Seu olhar, ensaiado. Cumprimentou o técnico de som com um boa tarde calculado, ajustou a cadeira do piano e olhou de relance para os jurados, especificamente para Elliot. Começou a tocar, não por completo, apenas os 2 primeiros minutos da sua peça, mas foram suficientes para impressionar. Técnica limpa, ritmo exato, dinâmica bem controlada e, o mais importante, segurança. Ao terminar, os aplausos foram contidos por protocolo, mas os sorrisos eram visíveis. Elliot apenas assentiu com a cabeça, como quem confirma algo óbvio. Brian saiu do palco com o peito estufado e um sorriso debochado. Na lateral, viu Aisha sentada, esperando sua vez. Passou por ela devagar e sussurrou: "Boa sorte. Espero que tenha aprendido o caminho até o piano." Ela não reagiu. Ao contrário de Brian, Aisha não tinha traje especial. Vestia o uniforme da escola. Blusa branca, calça azul escura, sapato comum. Marcos, ao seu lado, ajeitava a barra da camisa com delicadeza. "Quer que eu vá com você até o piano?" "Não, eu quero fazer sozinha." "Tem certeza?" "Eles já acham que eu sou frágil. Quero mostrar que não sou." Seu nome foi chamado. "Aisha Thompson, por favor." O teatro ficou em silêncio. Um silêncio tenso, curioso, quase desconfortável. Ela se levantou, dobrou a bengala, guardou no bolso da mochila e deu o primeiro passo, sozinha. Cada passo no palco era medido, firme, a respiração controlada. O mundo inteiro parecia ter parado. Ela chegou ao banco do piano, apalpou a lateral, sentou, ajustou com calma a altura, colocou os dedos sobre as teclas e por alguns segundos, nada. Apenas o som da plateia sem respirar. Então ela tocou. Foi breve, apenas 1 minuto, mas o suficiente para deixar um rastro de silêncio no ar. As notas não eram perfeitas, mas eram sentidas. Não se tratava de mostrar técnica. Era um aviso, discreto, profundo. Quando terminou, ninguém aplaudiu. Era só um ensaio. Mas o silêncio foi tão intenso que pareceu um aplauso contido. Aisha se levantou, virou-se para sair do palco, e foi então que Elliot Graves soltou, alto o bastante para ser ouvido por todos: "Espero que sua emoção esteja mais afinada no dia oficial." A frase cortou o ar. Alguns riram discretamente, outros olharam para ele desconcertados. Aisha parou por um segundo, de costas. Depois continuou andando, devagar, sem pressa, como se não fosse a primeira vez que andava com o mundo contra si. Nos bastidores, Marcos a esperava de pé. "Você foi magnífica." Ele disse que... "Deixa ele. O som que você fez já disse mais do que qualquer palavra dele." Naquela noite, um técnico de som que estava no ensaio postou no Twitter: "Não sei o que vai acontecer no sábado, mas hoje vi algo raro. Uma menina cega fez um teatro inteiro se calar com 1 minuto de piano." O post teve centenas de compartilhamentos. Sem nome, sem vídeo, apenas sentimento. A cidade estava assistindo, alguns com expectativa, outros com desprezo, mas todos, pela primeira vez, prestando atenção. O dia da apresentação se aproximava, e mesmo sem enxergar o palco, Aisha era a única que parecia ver exatamente o que estava por vir. O sábado amanheceu nublado em Detroit. Era como se até o céu estivesse hesitante, pairando sobre a cidade em expectativa contida. No Centro Cultural Municipal, seguranças organizavam a entrada, voluntários conferiam listas de convidados, e os últimos ajustes técnicos eram feitos com precisão de espetáculo profissional.
Era o dia do concurso de jovens talentos musicais de Detroit. Na entrada do teatro, pais e professores se aglomeravam, muitos com flores nas mãos, outros com celulares prontos para registrar cada segundo. O público era grande, curioso, dividido entre expectativa real e sede de espetáculo. E nos bastidores, o nervosismo era palpável. Brian chegou cedo, com terno novo, cabelo penteado e a mesma postura arrogante de sempre. Foi cumprimentado por 2 jurados e até por um colunista de cultura que o reconheceu. Vai ser bonito ver você no palco hoje, garoto. Vai ser mais bonito ainda ver o troféu na minha mão, respondeu sorrindo. Do outro lado do corredor, Aisha aguardava em silêncio. Estava sentada em uma cadeira dobrável, mãos cruzadas no colo, vestindo um vestido azul marinho simples. Nos cabelos trançados, um discreto laço branco. Nenhuma maquiagem, nenhuma distração. Só ela. E o som da própria respiração. Marcus, ao seu lado, não dizia nada. Sabia que agora qualquer palavra podia ser ruído. A ordem das apresentações foi sorteada na véspera. Aisha seria a penúltima a tocar. Brian, o último. Vão deixar ele fechar a noite? Perguntou Marcus, incrédulo. Estratégia, murmurou Aisha. Eles querem que a última impressão seja de perfeição. Ou talvez... Marcus olhou nos olhos dela. Eles estejam prestes a descobrir que erraram de protagonista. As apresentações começaram, um a um. Os candidatos subiram ao palco, muitos com performances incríveis, outros mais tímidos. A plateia reagia com educação, aplaudia, murmurava, mexia-se nas cadeiras, até que chegou a vez de Aisha. A apresentadora anunciou com tom neutro: agora recebam Aisha Thompson, da escola Jefferson. Alguns cochichos surgiram. Pessoas se ajeitaram. Elliot Graves recostou-se na poltrona com os braços cruzados. Aisha entrou com passos calmos, bengala dobrada, óculos escuros. Seu vestido balançava suavemente a cada passo. No palco, o piano de cauda preto reluzente a aguardava. Imponente, silencioso. Ela chegou até ele, tateou o banco, sentou-se com elegância discreta, colocou as mãos sobre o teclado e esperou. Foram 7 segundos de completo silêncio, não por indecisão, mas por controle, por escolha. E então ela tocou. As primeiras notas vieram suaves, quase sussurradas. A plateia ainda se ajeitava, mas algo aconteceu no terceiro acorde. Os sussurros cessaram, os celulares foram abaixados e os olhos se voltaram totalmente para ela. Aisha tocava com sentimento bruto. Não havia teatralidade. Não havia pose. Havia verdade. A melodia crescia com o tempo. Notas mais densas, mudanças suaves de andamento, respiração ritmada entre os dedos. Marcus, nos bastidores, chorava calado. A mãe de Aisha, na plateia, tremia com a mão sobre o peito. Elliot Graves, antes recostado, agora estava inclinado à frente, sem sorrir, sem desdém. O olhar dele buscava entendimento. Brian, no corredor lateral, ouvia com os braços cruzados e o rosto duro. Não era mais piada, não era mais coragem, era arte. Na parte final, Aisha fez uma pausa. Respirou fundo e tocou a última sequência como se contasse com as mãos tudo o que viveu, o abandono, as piadas, as portas fechadas, a luta e, acima de tudo, a sua presença. O último acorde ecoou pelo salão. Silêncio, nem um sussurro, nem um movimento. Por 5 segundos, o mundo parou. Então alguém bateu palmas. Outro se levantou, e em questão de segundos o teatro inteiro estava de pé. Aplausos ensurdecedores, gritos de emoção, pessoas chorando, jornalistas largando os celulares para bater palmas. Elliot, ainda sentado, engoliu seco. Seu rosto não escondia a surpresa. Ele, que antes rira da ideia, agora era o único sem palavras. Aisha se levantou calmamente. Fez uma leve reverência com a cabeça.
e saiu do palco sem pressa, com a mesma dignidade com que entrou. Nos bastidores, Marcus a abraçou forte. Eles ouviram, ela disse, e não vão esquecer. Mas a noite ainda não havia acabado. Faltava Brian. E pela primeira vez em sua vida, ele sabia, não era mais o centro do palco. Nos bastidores, o silêncio era quase tão forte quanto o dos momentos finais da apresentação de Aisha. Brian olhava fixamente para o chão, imóvel, como se não reconhecesse o ambiente. Aquela reação da plateia não estava no roteiro. Ele esperava uma performance bonita, talvez aplaudida com respeito, mas não aquilo. A menina que ele zombara durante semanas, a que ele disse que tropeçaria no palco, havia recebido aplausos de pé. E o pior, ele sabia que merecia. Brian Whitmore, é sua vez. Chamou a produtora. Ele se levantou, respirou fundo e caminhou. Mas agora seus passos não tinham a mesma firmeza. Seu rosto, sempre relaxado e sorridente, agora mostrava tensão, dúvida. Pela primeira vez, ele não era o favorito. Pela primeira vez, ele era só mais um competidor. A plateia o recebeu com palmas protocolares. Muitos ainda enxugavam lágrimas nos olhos. Outros, visivelmente, só queriam voltar a ver Aisha. Ele sentou ao piano, ajustou a cadeira e posicionou as mãos. Tudo com perfeição. E tocou. A peça era tecnicamente deslumbrante. Saltos, escalas, variações, modulações rápidas. Brian demonstrava domínio completo. A música era como uma máquina de precisão. Mas não havia alma. O que antes parecia brilhante, agora soava vazio, frio. O contraste era inevitável. Ele tocava com o cérebro. Aisha havia tocado com o coração. Os jurados anotavam com frieza. A plateia assistia com respeito, mas não com emoção. Elliot Graves, sentado no centro, manteve a postura. Mas não havia mais arrogância em seu olhar. Ao terminar, Brian recebeu palmas. Educadas, contidas, sem ninguém de pé. Ele levantou, fez uma reverência tensa e saiu do palco com passos rápidos. No corredor, jogou o blazer no chão com raiva contida. Sozinho, sem aplausos, sem glória. Minutos depois, os jurados terminaram as deliberações. A apresentadora voltou ao palco com um envelope dourado nas mãos. Senhoras e senhores, chegou a hora de anunciar os vencedores da noite. O público se ajeitou. Aisha, ainda nos bastidores, respirava fundo. Marcus apertava suas mãos como quem segurava um segredo precioso. Em terceiro lugar, Marcus Evans, com sua performance de violino solo. Palmas. Em segundo lugar, Karen Liu no piano da Escola Lincoln. Mais palmas. E o primeiro lugar da categoria piano solo, com a apresentação que emocionou jurados, professores e o público inteiro, vai para Aisha Thompson, da Escola Jefferson. O teatro veio abaixo. Pessoas gritaram, bateram palmas, se levantaram novamente. A mãe de Aisha chorava copiosamente na plateia. Alguns alunos da própria Jefferson, que antes a ignoravam, agora pulavam de alegria. Marcus chorava em silêncio. No meio da confusão, Elliot Graves continuava sentado. Por alguns segundos não reagiu. Depois, apenas bateu palmas. 2 vezes, lentas, firmes. Aisha subiu ao palco com calma. Recebeu o troféu das mãos da organizadora e aproximou-se do microfone. Não ensaiou o discurso, mas falou com a voz firme. Eu não vi vocês, mas eu senti cada nota que toquei chegar até aí. Obrigada por ouvirem minha música. A plateia respondeu com nova salva de palmas. Nos bastidores, Brian já havia deixado o local. Saiu pela lateral, acompanhado apenas pelo pai, em silêncio. A derrota foi amarga, mas necessária. Naquela noite, Detroit entendeu algo que poucos reconhecem com facilidade. Técnica impressiona, mas verdade transforma. E Aisha, a menina invisível, havia feito todos enxergarem isso. Aisha não voltou para a escola na segunda-feira como uma campeã.
Voltou como sempre, de uniforme, mochila nas costas e passos guiados pela bengala dobrada. Mas havia algo diferente no ar. Os olhares que antes evitavam seu rosto agora a procuravam. Os corredores que antes sussurravam piadas agora se calavam quando ela passava. E pela primeira vez desde que pisou naquela escola, Aisha ouvia sorrisos e não risos. Na porta da sala dos professores havia um cartaz feito pelos alunos do 6º ano. Parabéns, Aisha. Você não só tocou piano, você tocou a gente. No intervalo, alguns colegas se aproximaram. Você foi incrível. Desculpa se algum dia fui grosso. Será que um dia você pode me ensinar? Aisha sorria com humildade. Ela não buscava fama, ela buscava voz. E agora, sua voz ecoava em cada sala daquela escola, mesmo sem falar alto. Naquela mesma semana, o vídeo da apresentação viralizou. Um dos técnicos de som havia filmado discretamente. O vídeo foi postado em um perfil cultural local e, em 2 dias, bateu 2 milhões de visualizações. Os comentários se multiplicavam. Nunca chorei ouvindo uma criança tocar, até hoje. Essa menina não precisa de olhos para mostrar a beleza do mundo. Ela venceu todos, mas principalmente venceu o silêncio. Convites começaram a chegar. Conservatórios, projetos sociais, revistas de música, festivais fora do estado. Mas Aisha recusou a maioria. Ainda não. Quero continuar treinando com o Marcos. Ainda tenho mais para dizer com minhas mãos. Na escola Jefferson, uma pequena reforma foi feita. O velho depósito foi transformado em sala de treino Aisha Thompson. O piano restaurado. Uma placa na parede dizia: onde a verdade foi ouvida pela primeira vez. Marcos, que nunca gostou de homenagens, não segurou as lágrimas no dia da inauguração. Você mudou tudo, menina. Eu só mostrei o som que sempre existiu. Ninguém escutava antes. Na outra ponta da cidade, Brian seguiu seus estudos, participou de outros concursos, ganhou alguns, perdeu outros, mas nunca mais zombou de ninguém. A derrota lhe ensinou algo que os aplausos nunca ensinaram: respeito. E quanto a Elliot Graves? Dias após o concurso, foi entrevistado por um jornalista de cultura. O que achou da vitória da Aisha? Ele suspirou. Ficou em silêncio por alguns segundos. Durante anos, achei que a música era o que se tocava. Naquela noite, entendi que é o que se sente. E pela primeira vez, admitiu publicamente: eu não acreditei nela. E estava errado. Aisha, no entanto, nunca mencionou Elliot, nem Brian, nem ninguém que riu dela. Ela só mencionava o piano, a música, e sua mãe, que continuava trabalhando em 2 turnos para que ela pudesse seguir tocando. Não sei se quero ser famosa, disse em uma entrevista. Só sei que um dia quero ajudar outra criança cega a ser ouvida também. Hoje, anos depois, a história de Aisha ainda circula pelas escolas de Detroit como uma lenda moderna. Mas para ela, a história é simples. Uma menina, um piano e o silêncio que virou aplauso. Agora me diz, você já julgou alguém antes de conhecer a sua história? Se essa história te emocionou, se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias de superação, justiça e inspiração. E não esquece de comentar aqui embaixo. Você acredita que a arte pode transformar vidas como transformou a da Aisha?